Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, eu quero começar aqui agradecendo a 2 inscritos. Um é a nossa amiga Celine, como sempre, mandando excelentes vídeos aqui para mim. E o outro é o nosso querido irmão Ronieri Ferreira, que ele gravou um vídeo que comprovou de vez o que eu já tinha percebido e muitos de vocês também, que o que está acontecendo lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, não é um fenômeno regional e sim global, e tem acontecido aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês porque recordar é viver. Um vídeo que a gente postou essa semana, acho que está com 3 dias talvez até ontem tenha saído, eu não lembro agora a ordem que eu coloquei esses vídeos aqui no canal, mas eu mostrei, né, alguns vídeos com as esferas de energia, quando a pessoa dá zoom com o celular, você vê claramente que não tem nada de drone, é umas esferas de energia mesmo, né, se comportando muito estranho. E isso foi gravado lá nos céus de Nova Jersey. Dê uma olhada aí só para você relembrar. Lembra? Esse foi um fenômeno visto, um dos fenômenos vistos em Nova Jersey. Porém, aqui o nosso irmão também, na sua cidade, ele não falou aqui qual foi a cidade, mas dá uma olhada na semelhança, aqui no Brasil, a semelhança com esse fenômeno de Nova Jersey. Tá vendo? A mesma coisa, meus irmãos, a mesma coisa. E aí os caras estão lá tratando como se, não, isso aí é OVNI. Eu tô inclusive aí com a declaração oficial aqui das defesas americanas, né, falando sobre isso, porque não dava para esconder. Eles tentaram ver se as pessoas esqueciam e tal, mas tiveram que falar porque os fenômenos estão lá, né, inclusive muito próximo a áreas que você não pode sobrevoar, né. E aí ele falou aqui, ó, vamos ver juntos aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver o primeiro. Vou colocar aí. E com isso, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Vamos para AP. Yeah, again, just to kind of put this into context, and I know that our colleagues at TARA... Obrigado, General Ryder. Então, dando ações. É dublado por IA, viu, família? Afirmar de forma inequívoca que nenhum dos drones que estão sendo avistados são artigos do DoD ou algo que está sendo testado dentro do Departamento de Defesa. Todos esses são civis ou de outra forma, mas apenas não são drones do Departamento de Defesa. Você está falando sobre os drones em Nova Jersey subindo e descendo? Sim, eles não são ativos do DoD. Até onde eu sei, nenhum deles é. Ok. E algum tipo de programas experimentais acontecendo onde talvez drones estejam sendo testados? Até onde sei, não. E quanto aos que estão voando sobre as bases militares neste momento, houve alguma possibilidade de coletar que tipo de informação esses drones estão capturando ou algo assim? Sim, novamente, só para colocar isso em texto. E eu sei que os colegas na Casa Branca, FAA, DHS e FBI todos fizeram esse ponto. Então, mais de 1 milhão de drones registrados nos Estados Unidos, e em um dia qualquer, aproximadamente 8.500 drones estão em voo. E assim, a grande maioria desses drones provavelmente será para uso recreativo ou de hobby. Eles vão ser drones comerciais usados em coisas como arquitetura, engenharia, agricultura. Ou eles poderiam ser usados para uma aplicação da lei. É possível que alguns desses drones possam estar envolvidos em atividades malignas. É totalmente possível, mas a grande maioria não é, sabe? Esse não é o caso. E no caso de drones voando perto ou sobre as instalações militares do ZEUA, instalações militares, isso por si só considerando o volume de voos de drones que vemos em um dia qualquer, não é algo novo. Levamos todos eles a sério. Normalmente, quando os detectamos, tentamos classificá-los e tomar as medidas apropriadas. É possível que alguns deles estejam fazendo vigilância, com certeza, mas você pode fazer essa suposição em todos os casos? Não necessariamente. Então, em cada caso, os comandantes das instalações e as autoridades têm a autoridade para responder de forma apropriada.
e continuaremos a fazer isso. E o Comando de Mobilidade Aérea assinou um acordo com um grupo chamado Parque Nacional de Pesquisa e Tecnologia Aeroespacial. Isso fica no condado de Atlantic, em Nova Jersey. E o acordo foi para criar um corredor de testes e avaliações para sistemas aéreos não tripulados e mobilidade aérea avançada. É possível que esses drones que estão sendo vistos em Nova Jersey façam parte daquele corredor que foi criado há 1 ano para testar esse tipo de coisa. Drones e sistemas não tripulados. Sim, e eu sei que você não vai se surpreender com isso, mas alguns dos seus outros colegas mencionaram aquele comunicado de imprensa. Eu verifiquei com a equipe conjunta para ver se isso era possível e novamente recebi a confirmação de que não há operações militares, nem operações de drones militares ou experimentais nesse corredor. Sobre os drones, por um segundo, qual foi o raciocínio por trás do envio de sistemas adicionais de detecção e rastreamento para o arsenal de Picatinny e a estação naval de armas, Earl? E há outras instalações que podem receber mais desses sistemas no futuro. Sim, então algumas coisas. Então, primeiro de tudo, novamente, há muito foco nisso agora, por todas as razões óbvias, algumas das quais incluem aqueles que estão nesta sala aqui, e por isso, vamos levar isso a sério. E assim, garantir que as instalações, neste caso, Picatinny e Earl, tenham as capacidades necessárias para detectar, identificar e rastrear conforme apropriado. No caso de haver atividade de drones perto dessas instalações, sobre sua outra pergunta, isso é exatamente o que a estratégia de sistemas não tripulados que o Departamento de Defesa divulgou recentemente fala, que é olhar quais são aquelas instalações prioritárias, quais são as tendências quando se trata de sistemas não tripulados ou sistemas aéreos não tripulados também, e o que o Departamento de Defesa precisa fazer para lidar com essa questão, especialmente quando isso representa uma ameaça potencial para nosso pessoal ou instalações. Você sabe, a questão é que eu acho que todos nós reconhecemos o fato de que os sistemas não tripulados vieram para ficar. Eles fazem parte da guerra moderna, e seja aqui, na pátria ou no exterior. Queremos garantir que estamos fazendo a devida diligência para proteger nossas forças e proteger nossos interesses do ponto de vista da segurança nacional. Então, eu acho que você vai nos ver continuando a olhar para isso. E é algo que vamos continuar levando a sério. Quais sistemas estão sendo enviados e quando vão chegar? Então, além de algumas das capacidades que já estão nessas instalações, essas capacidades essencialmente vão melhorar a habilidade da autoridade espacial de detectar, identificar e rastrear o ASS. Então, por exemplo, isso pode incluir capacidades de detecção ativas ou passivas, além de capacidades como o sistema conhecido como Drone Busters, que, como você sabe, utiliza meios não cinéticos para interromper os sinais de drones e afetar a capacidade deles de operar. Tudo bem, Kelly? Você mencionou que não era tão incomum ver alguns drones sobre bases militares. Você mencionou que isso está se tornando cada vez mais uma ocorrência comum no uso de drones. Mas o que constituiria isso como uma ameaça? Qual é o parâmetro? E você tem se comunicado com outras instalações militares para estar preparado para mais desses drones? E como identificar se pode ser uma ameaça antes que seja tarde demais? Sim, de novo, você sabe, não vai te surpreender, essa não é uma conversa nova para nós dentro do DoD. Quer dizer, como eu destaquei, drones voando, seja aqui ou no exterior, não é algo novo, certo? E especialmente nos Estados Unidos, com 1 milhão de drones registrados e 8.500 voando em um dia qualquer, semelhante a veículos que podem se aproximar inadvertidamente de uma base, o mesmo pode ser verdade para drones. Quanto ao que constitui uma ameaça, isso obviamente precisa ser avaliado caso a caso, dependendo do que o drone está fazendo, para onde está indo, você sabe. E por isso eu não vou fornecer uma definição geral, mas de novo, a ideia aqui é que ao fornecer treinamento, capacidades e recursos, os comandantes conseguem avaliar e tomar essas decisões. A outra coisa que eu acho muito importante lembrar é que quando estamos aqui, na pátria, as autoridades que o militar tem que detectar e rastrear, essas coisas são bem diferentes do que seriam se estivéssemos em uma zona de combate. Em outras palavras, as capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento que podemos empregar fora dos Estados Unidos são bem diferentes, por razões muito boas.
Nós não coletamos inteligência sobre cidadãos americanos. E isso, claro, requer que trabalhemos muito de perto com as autoridades locais, estaduais e federais, as autoridades de segurança pública. Quando necessário para lidar com essas ameaças, a Câmara e a administração compartilharam um pouco da avaliação deles sobre o que são esses drones. Mas sabemos que os legisladores estão sendo informados no Capitólio e membros do público, isso não está, agradando muito a eles. Eles não estão realmente aceitando essa explicação para aqueles que viram esses drones com seus próprios olhos. Então, o que você diria? Eles... Bom, de novo, eu definitivamente não quero minimizar o interesse significativo, a preocupação que as pessoas têm. Mas, de novo, eu acho da forma como você agora tem essa tecnologia moderna e a capacidade, você poderia sair daqui logo após essa reunião e ir comprar um drone e você poderia voar com ele pelo seu bairro e desde que você esteja voando com ele de forma adequada e não em espaço aéreo restrito, não há nada de ilegal em voar com esse drone. Então, não, só estou oferecendo um pouco de perspectiva aqui. E eu acho que a declaração conjunta que nós divulgamos destacou que a avaliação em termos do que eram esses drones, os avistamentos relatados podem se referir a uma combinação de drones comerciais legais, drones de hobby, drones de aplicação da lei, além de aeronaves de asa fixa tripuladas. De novo, não quero minimizar isso, mas eu acho que é importante entender também apenas o volume da atividade de drones, que provavelmente só vai aumentar no futuro, e o fato de que é legal voar com drones. E se eles entrarem em espaço aéreo restrito, claro, tomaremos as medidas apropriadas. Porque isso precisa ser uma reunião classificada. Se esses são apenas drones de hobby, eles não são drones militares. Porque é uma reunião classificada no Capitólio? Eu teria que te encaminhar para o Congresso sobre isso de novo, compartilhando o máximo de informações que podemos aqui. Eu não tenho a reunião na minha frente, então não posso te dizer especificamente quais aspectos são classificados ou não. Posso te garantir, porém, que, de novo, estamos compartilhando o máximo de informações que podemos com base no que sabemos. Deixa eu ir para o outro lado da sala aqui. Obrigado, Patty. 2 perguntas sobre drones. Pentágono vigia drones em NJ, alguma diferença? Governo. Vigiando os drones em Nova Jersey. O Pentágono tem alguma indicação de que esses drones em Nova Jersey são de alguma forma diferentes em tamanho, atividade, etc., do que os drones que foram avistados na base aérea de Wright-Patterson, na base aérea de Hill e em outros locais nos últimos dias? Chris, o que eu diria é que não vemos uma conexão, neste momento, entre nenhuma dessas atividades. Novamente, só dando um passo atrás aqui, 8.500 voos de drones por dia, mas, novamente, não vemos uma conexão neste estágio. E então, minha segunda pergunta. O Pentágono já determinou quem é responsável pelas incursões de drones sobre as bases no Reino Unido nos últimos tempos? Sim, até onde eu sei, ainda está sendo analisado. Eu teria que te encaminhar para o Ministério da Defesa do Reino Unido e as Forças Aéreas. Palhaçada. Obrigado. Algum dos avistamentos de drones foi acompanhado por avistamentos de um grande objeto preto retangular, às vezes chamado de monólito, frequentemente acompanhado por Boxartuzla de Richard Strauss. Sim, obrigado, Jeff. Eu provavelmente teria que lembrar das palavras de um profeta muito sábio, Obi-Wan Kenobi, que disse: esses não são os drones, que você está procurando. Mas além disso, eu só vou ter que seguir em frente. Ok. Deixa eu ir para Howard Altman, da Warzone. Obrigado. Bem, isso foi bem no topo. Ele fica só se esquivando. Eu tinha 2 perguntas, uma sobre os drones e outra sobre a Síria. Eu sei que você disse ao Chris que estão vendo nenhuma conexão, mas, em termos de dados visuais ou de sensores dos drones que foram vistos sobre os EUA, bases, tanto Kona quanto Snow Kona, quais semelhanças você está vendo? Nos dados visuais e de sensores? Obrigado, Howard. Sobre sua primeira pergunta, eu não vou ter nenhuma informação para fornecer em termos de dados de sensores, além do que eu destaquei antes. Estamos utilizando uma variedade de sensores, tanto passivos quanto ativos, para detectar no que diz respeito. Ok? Deixa eu ir para Howard Altman, da Warzone. Obrigado. Bem, isso foi bem no topo. Quer dizer, eu tinha 2 perguntas, uma sobre os drones e outra sobre a Síria. Eu sei que você disse ao Chris que estão vendo nenhuma conexão, mas, em termos de dados visuais ou
de sensores dos drones que foram vistos sobre os EUA, bases, tanto Kona quanto Snow Kona? Quais semelhanças você está vendo? Nos dados visuais e de sensores? Obrigado, Howard. Sobre sua primeira pergunta, eu não vou ter nenhuma informação para fornecer em termos de dados de sensores, além do que eu destaquei antes. Estamos utilizando uma variedade de sensores, tanto passivos quanto ativos, para detectar no que diz respeito às instalações do DoD. E, claro, não somos os únicos nesse negócio quando se trata do espaço aéreo civil do Z1. Espaço aéreo civil, você sabe, eu certamente te encaminharia para o DHS e a FIA nesse aspecto. Última pergunta, Mike. Eu sei que você está esperando uma pergunta sobre drones, então deixa eu te atender. Você diz que há esses avistamentos, porque a maioria dos avistamentos parece estar em torno de Nova Jersey. Quer dizer, é o estado jardim e tudo mais. Mas o que há de tão especial em Nova Jersey que está recebendo mais atenção com isso? Eu nunca vi drones. Eu nunca os vi voando por Virgínia. E a segunda pergunta? Uma pergunta relacionada a drones. Eu sei que estamos desenvolvendo a capacidade militar de detectar drones. Você também está trabalhando na capacidade deles de derrubar drones no ar? Sim, absolutamente. Para responder sua última pergunta, e eu encorajaria você a dar uma olhada na estratégia de combate a drones que divulgamos na semana passada. Fala sobre a abordagem que vamos adotar, e isso inclui a capacidade de derrubar drones tanto de forma cinética quanto não cinética. E então, novamente, olhando para lugares como a Ucrânia, vimos o impacto que os drones podem ter no campo de batalha, e é algo que o departamento está levando muito a sério. Quanto à sua pergunta sobre a predominância de avistamentos, os avistamentos relatados no corredor nordeste de Nova Jersey, não posso responder a essa pergunta, Mike. Você sabe, de novo, pela minha experiência pessoal, eu já vi drones em DC, eu já vi drones pessoais voando por aí. E como eu já mencionei deste púlpito antes, um dos meus parentes próximos é um operador de drone privado. E eu tenho certeza de que alguns dos vizinhos daquela pessoa muitas vezes se perguntaram, sabe, o que aquele drone está fazendo? Então, meu Deus. Você sabe, sem ter uma visão holística de cada drone operado privadamente nos Estados Unidos, alguns deles podem ser desse tamanho, outros podem ser desse tamanho. É difícil saber especificamente, sabe, porque neste momento... Olha, família, foi um saco ouvir a explicação desse bolha, e a gente também consegue entender por que é que a esquerda faz tanta força para censurar as redes. Vocês veem claramente, né, que eles não sabem lidar com essa tecnologia. Eu não estou nem falando dos drones, né, porque para mim isso não é drone, mas eu falo dessa tecnologia que traz a informação, né? Você vê que é uma entrevista escolhida a dedo, né? Aquelas pessoas que estão fazendo a pergunta a ele ali foram escolhidas a dedo. Tudo da grande mídia, você vê que ele sabe até o nome, né, dos repórteres que estão ali. E com certeza ninguém faz questionamento sobre o que ele está explicando, né? A verdade é que ele passou aí 10 minutos enrolando, falou coisa com coisa, falou bosta, né? Literalmente ele falou muita bosta, porque ninguém é imbecil, todo mundo sabe que tem drone, até aqui no Brasil já está ficando bem comum, né, em capitais e em tudo. Aqui eu mesmo tenho um drone, né? De vez em quando a gente vê aqui na minha cidade, né? A cidade de interior. Então o drone é bem popular. Só que esses drones, a gente para voar precisa de permissão, né? Você tem que se conectar com os aplicativos, são detectáveis, você se identifica. E imagine lá nos Estados Unidos ainda o controle é mais rígido ainda. E ele fica esse papo, não, esses são os drones. Você vê claramente que os drones não são detectados. Você viu nos nossos vídeos as pessoas atirando nesses drones e os projéteis sendo sugados para o drone, né? Há um general também de alta patente aí falando sobre alguns desses drones desarmando ogivas nucleares. Então é papo para boi dormir. Agora o que eu fico pensando é aquela coisa, sabe? Se os caras mentem na cara dura, não sabem nem explicar, não sabem nem conversar com o povo, tem que ser assim. Ainda com repórteres escolhidos não sabem falar. Eu fico pensando se esses mesmos caras dizem, olha, houve um blackout agora, cidade inteira sem energia, e foi culpa dos alienígenas. O que a população faria? No meio dessas explicações, você vê que ele fala dos parlamentares, os parlamentares estão preocupados, os parlamentares não estão acreditando, aqueles que conseguiram avistar, né, esses drones que não são drones, esses fenômenos no céu, não se convencem com essas explicações. Se você pegou isso aí, ele falou justamente isso.
né? As explicações oficiais que eles estão dando, eles que são pagos para isso, é o serviço de inteligência, eles estão dizendo que os próprios parlamentares americanos, ou seja, os homens escolhidos pelo povo que viram esse fenômeno, estão dizendo, eu não acredito na sua conversa, isso aí é papo, eu vi, eu sei o que eu vi. Então não estão acreditando, porque a explicação é essa, né? Porque tem muito drone, então as pessoas estão voando para lá e para cá, né? Que drone é esse que não é detectável? Que drone é esse que suga os projéteis para si e que está aparecendo nos céus do mundo inteiro? A verdade é essa, né? Apareceu com mais frequência ali em Nova Jersey, mas não quer dizer que é só lá, como esse vídeo simples aqui está provando. E se fosse para eu colocar aqui 50 exemplos, eu colocaria facilmente, família. É porque vai ficar grande e não faz sentido, porque muitos de vocês até viram já também, né? Então, meus irmãos, está acontecendo alguma coisa muito séria. Pode ser sim o projeto Blue Beam, até porque se eles apertarem um pouquinho, eles sabem que a população se desespera e exige uma solução, e é isso que eles querem, né? Então o Lays, ele falou ali, a gente não pode estar investigando o cidadão americano. A gente sabe o que eles fazem, né? Mas ele está dizendo, a gente não pode fazer isso. Talvez por causa de uma calamidade ou o perigo de uma calamidade, aí alguém aprove a lei, aceite, colocar uma lei para quebrar os direitos do próprio cidadão, e talvez esse seja o grande interesse, né? Sinceramente, minha família, não dá para confiar em ninguém. A gente tem que ficar igual a burro ruim de orelha em pé, tá certo? Então vou encerrando por aqui, deixa a tua opinião. O que é que você acha disso, meu irmão? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. Blue Beam em ação, para mim tá aparecendo cada vez mais, mas tem várias explicações para isso, ninguém é dono da verdade. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!